Fez Judá o que era mal perante o Senhor. Edificou altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as abominações das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. 1 Reis, capítulo 14, versículos 22 a 24. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Oséias, capítulo 4, versículo 14. Os prostitutos cultuais eram homens e mulheres consagrados especialmente para os ritos de fertilidade dos povos antigos, em especial egípcios, assírios, babilônios e cananeus. Em hebraico são denominados Kadesh para homens e Kedesha para as mulheres, palavras que significam santos, separados. Assim eram considerados, pois cumpriam uma função sagrada relacionada aos cultos pagãos. Os homens envolvidos nesse tipo de ritual se submetiam a relações sexuais com outros homens. Tal costume foi proibido já nos tempos de Moisés, como nos indica o livro de Deuteronômio. Dentre as filhas de Israel não haverá prostituta cultual, nem dentre os filhos de Israel haverá prostituto cultual. Não trarás o salário da prostituta ou do prostituto para a casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abominações ao Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 23, versículos 17 e 18. As religiões cananeias enfatizavam a capacidade reprodutora da terra, as colheitas e tudo o que estava ligado à fertilidade, pois seu meio de subsistência era essencialmente agrícola. Essa ênfase explica a importância dos intercursos sexuais em suas cerimônias. Seus cultos incluíam ritos específicos muito comuns naquelas religiões, como a prostituição sagrada, parte da devoção aos deuses Moloque, Azerá, também denominada como poste ídolo, e Baal. Acreditava-se que tais rituais trariam bênçãos sobre as estações, as plantações, os rebanhos e as colheitas. Escavações arqueológicas revelaram que os seus templos eram centros de vícios orgiásticos, com sacerdotes agindo como prostitutos e sacerdotisas como prostitutas. O dicionário Vine define: a adoração destas deidades pagãs envolvia verdadeira prostituição, com prostitutas e ou prostitutos cultuais ligados aos santuários cananeus. A teoria religiosa por trás de tal costume no santuário cananeu era que as atividades sexuais com prostitutos e prostitutas cultuais, os quais representavam os deuses e as deusas do culto da fertilidade cananeia, estimulariam a fertilidade das colheitas e rebanhos. Dicionário Vine, página 250. Dalmer Palmeira, pastor e teólogo presbiteriano, escreveu: sabe-se que a sexualidade estava amplamente presente nos templos religiosos antigos, fossem sumérios, assírios, cananitas, babilônicos ou egípcios. Relações homossexuais eram comuns entre os sacerdotes ou mestres de cerimônia religiosa. Nos templos sumérios, os sacerdotes vestiam roupas de mulheres para serem revestidos pelos poderes da deusa Estar, Azerá em Canaã, e se relacionavam sexualmente com outros homens para simbolicamente recolherem sêmen fértil da entidade. Estes eram chamados no hebraico de Kedesh. Rituais religiosos relacionados à fertilidade envolviam em suas cerimônias atos sexuais. Acreditava-se que relações sexuais trariam fertilidade e que depositar sêmen em outro homem duplicaria a fertilidade. Como Baal era símbolo de fertilização dos deuses, este era sexualmente venerado. Bíblia e Sexualidade, fonte editorial, páginas 27 e 28. É importante ressaltar que as Kedesha não se prostituíam com outras mulheres, pois não possuíam a semente geradora de vida, ou seja,
o sêmen. O comentário bíblico da editora Vida Nova expõe: sabe-se que o sacrifício de crianças, relações genituanais entre homens e relações tanto de homens quanto de mulheres com animais eram parte da adoração pagã no Egito, em Canaã e outras regiões. Comentário bíblico, editora Vida Nova, páginas 229 e 230. A despeito das proibições divinas acerca da prostituição cultica, Israel e Judá se envolveram profundamente com a idolatria e os ritos de fertilidade das divindades pagãs, em especial os ídolos cananitas. É possível que os homens envolvidos nos ritos em questão fossem homossexuais. Entretanto, não é sua orientação sexual que a Bíblia condena, mas sua prostituição, sua idolatria. Apesar disso, algumas traduções bíblicas têm buscado tornar Kadesh sinônimo de homossexual. Não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem haverá homossexual entre os filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17, Bíblia Textual, BV Books 2020. Por toda parte havia homossexuais, e o povo de Judá ficou tão corrompido como as nações que adoravam deuses falsos, aquelas nações que o Senhor expulsou para dar lugar ao seu povo. 1 Reis, capítulo 14, versículo 24, Bíblia Viva, editora Mundo Cristão, 2008. Diante do exposto fica a pergunta: quem está manipulando a Bíblia para justificar suas convicções? Tais versões tendenciosas apenas comprovam a homofobia religiosa e teológica de editores e tradutores que buscam atribuir à homossexualidade um caráter pecaminoso, algo que o texto bíblico original não faz. Nos próximos vídeos abordaremos a prostituição sagrada no Novo Testamento. Fique atento às nossas dicas de leitura. Bíblia e Sexualidade, fonte editorial. Quem está manipulando a Bíblia? Oasis Editora. Bíblia e Homossexualidade, Verdade e Mitos, Oasis Editora. Gostou do nosso conteúdo? Curta e compartilhe. Para mais novidades sobre teologia inclusiva, siga-nos em nossas redes sociais. Não perca os próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho.